Primeiro vamos abrir Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, 36, verso 36. Mateus 24, verso 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Amém. Que Deus abençoe o Alex, o irmão Alex, pela criatividade, amém? A iniciativa de gravar, amém? Amém. Então, para você que está aqui, você é um bem-aventurado, mas também estará reservado, guardado para os que não tiveram a oportunidade, amém? Então, não se sabe, quero que você preste bem atenção, porque vai ter vários versículos e capítulos, porque é mesmo um ensino. Então, para confirmar tudo que estaremos falando, vamos abrir um capítulo, tudo que estaremos falando, vamos abrir um versículo, amém? Então, lemos em Mateus 24, 36, não se sabe o dia nem a hora. Aí está específico, não se sabe o dia nem a hora. E quando está se falar da data, ou de uma data, né, aqui no mundo, data é quando alguém fala dia, mês e um ano. Por exemplo, qual é a data da independência, por exemplo, do Brasil? Tem que falar o dia, o mês e o ano. Essa é a data. Agora, quando você só fala, foi acho que ano X, você está falando da época, do tempo, assim. Amém? Então, Jesus não nos deu o privilégio de saber o dia nem a hora, mas a época ou o tempo ele nos deu, por isso que ele deu os sinais. Amém? Porque se ele também não vai dar os sinais, então ele não ia falar, vai acontecer isso, então serve o tempo, então não ia falar. Mas ele disse o dia nem a hora. Então é só o dia e a hora que não se conhece. Mas os tempos, ou seja, a provisão ele deu aos homens. Amém? Então nós vamos falar aqui a mesma coisa. Eu não vou falar do dia nem a hora, também não sei. Mas da provisão conforme ele deu. Amém? Então, vamos ler em Levítico 25. Vamos começar de 1 a 7. Levítico 25, de 1 a 7. Amém? Amém. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá o sábado de descanso, o sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. 7. Verso 6. Bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Amém. Agora vou pedir para o Alex jogar aí o gráfico do ano sabático. Amém? Então, em Levítico 25, o Senhor dá as prescrições, né, a Moisés da celebração do ano sabático. Então ele disse para ele: fala aos filhos de Israel e diz: quando tiver entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado
Senhor. Amém? Então, vamos jogar depois o jogo. Então, um sábado ao Senhor, quer dizer, 6 dias o homem vai trabalhar, mas o 7º não haverá, ou seja, haverá o sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, 6 dias o homem trabalha e no 7º o homem descansa. Foi o mesmo que Deus fez. Amém? Foi o mesmo que Deus fez quando criou os céus e a terra. Começou com primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º dia fez o homem e no 7º descansou. Então, o sábado era sagrado. Então, primeiro vamos começar a explicar aqui. Isso vai nos levar a entrar nos gráficos. Amém? Então, estamos a ver cabeça de ouro, né, a Babilônia. Eu disse que íamos falar o tempo que nós estamos, onde estamos e provavelmente quando Jesus voltará. Provavelmente. Não vai especificar o dia. Então, aí temos Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e nações divididas da União Europeia. Vamos ler Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel 2. Podemos começar no verso 31, pode ser. Daniel 2:31. Amém. Amém. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro. Por favor. Para quem está a anotar, essa parte 34 aponta. Põe o sinal aí, depois vamos voltar aí. Pode dizer. Atingiu a estátua nos. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra. Obrigado. Agora pode saltar, para não ler tudo, pode saltar até o verso 39 agora. 39, verso 39. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. 40. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. 42. Assim, como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. 43. Como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa
que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. 44, por último. Na época desses reis, o Deus dos céus, Esse também marca, esse versículo também assinala aí. o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Para sempre. Amém. Agora vamos voltar à imagem. Eu disse para assinalar o verso 34 e 44. Depois vamos voltar aí. Então, o rei teve um sonho. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele não entendia, chamou os magos, chamou os homens aí, todos os príncipes deles aí, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. E ali conseguiram localizar Daniel. Daniel chegou até ele e passou a explicar. Então, ele viu uma estátua do gênero, então, cuja cabeça era de ouro. Então, a cabeça de ouro está a simbolizar o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, ele era o rei, mas pelos seus maus comportamentos, por ter se desviado, então ali o profeta disse que, virá um reino inferior ao seu, que é o reino da Pérsia. Aí que era de prata. Então, esse reino também fez as mesmas coisas que não agradou a Deus e vai passar. E virá o terceiro, que é a Grécia, de Latão. A Grécia, que nós conhecemos hoje em dia, a Grécia é um país que faz a unificação entre a Europa e a Ásia. Então, depois vem as pernas de ferro, que é Roma, precisamente Vaticano. Amém? Então, depois desse reino, também virá outro, que é nações divididas da União Europeia. Amém? Agora vamos ler o verso 34, que assinalamos naquela hora. Verso 34. Enquanto estávamos observando, uma pedra soltou-se, sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. A Bíblia diz que uma pedra soltou e que foi até onde os pés. Por que não foi a cabeça, o peito, as pernas, mas foi logo aos pés? A imagem, por favor. Foi logo aos pés, por quê? Porque aos pés é o tempo que nós estamos a viver. Então, já passamos de tudo isso aí. Então agora estamos aí nas nações divididas da União Europeia. Agora, põe a outra imagem, Alex, igual da estátua, a outra. Estamos aí, então ele disse que uma pedra vai sair e vai logo nos pés. Porque os pés é a base. Quando os pés estão quebrados, aí a estátua vai cair. Aí tá. Temos aí, não vamos explicar todos esses animais aí, por causa do tempo, para entrar no outro. Então aí temos Nações Unidas, temos os Estados Unidos. Então, as Nações Unidas, nós conhecemos os países, mas existem 10 países principais das Nações Unidas. Que Daniel está a falar 10 chifres. Então, 10 nações poderosas das Nações Unidas que têm palavra, que têm voz aí. Então, essas Nações Unidas, elas vão se unir, vão fazer através do casamento que nós temos aí. E ultimamente, isso aconteceu, acabou de acontecer, infelizmente. Houve uma reunião ou seja, a unificação das religiões. Hoje o Papa estava reunido com todos os líderes islâmicos, todos eles. Estavam a unificar, que é a profecia. Então eles vão unir-se.
mas infelizmente não será duradouro, porque vai ser uma parte de ferro, a outra de barro. Então, juntando ferro e barro, na verdade não vai ser muito rígido, porque um é barro e o outro é ferro. Então, agora vamos ler o verso 44, que assinalamos. O verso 44. Que vira... Na época desses reis, na época desses reis, ou seja, na época dos reis do ferro e barro que vão se juntar, vai acontecer algo. o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Amém? Então é na época desses reis. Então isso indica que estamos no fim. A Bíblia não fala na época daqueles reis que passaram, desses reis, que é o último. Então na época desses reis, a Bíblia diz que tudo, ou seja, Deus estabelecerá o seu reino, e esse reino é para sempre. Amém? Depois vamos voltar aí na conclusão. Agora vamos voltar no livro onde lemos Levítico 25. Alex, joga o gráfico, aquela do ano do jubileu. Levítico 25, lemos sobre 6 dias o homem trabalha, e no 7º o homem deve descansar. O homem, o normal, tem 6 dias que vai trabalhar e 24 horas do seu descanso. Então Deus faz o mesmo, só que a Deus não vai ser dia, vai simbolizar por anos. Existe uma expressão do céu, ou uma expressão da Bíblia, que se chama semanas de ano. Amém? Semanas de ano, ou seja, a semana que contém ano. Ou seja, quando se fala de 7 dias, refere-se a 7 semanas. Vamos lá, temos o quadro aí, semanas de ano. A primeira parte tem 6 anos, ou seja, o homem podia trabalhar. O povo, quando saiu lá do Egito, então foram para a terra prometida, começaram a trabalhar, começaram a plantar. Então isso foi durante 6 anos apenas. E no 7º ano é o ano sabático, é o ano do descanso. Aí ninguém pode trabalhar. É o ano consagrado apenas para o Senhor, para atividades da igreja, outras coisas, mas nada de trabalhar, nada de esforço. Era no 7º ano, o ano sabático. Então, o ciclo de 7 representa o plano da redenção. Isso está em Daniel, depois vamos ler aí. Então, 7 semanas, não é? Ou 6 anos para simbolizar 6 dias que o homem deve trabalhar. Então, aí nós temos várias semanas, temos 7 semanas. Então vamos chegar a calcular essas 7 semanas. Por que nós temos esses números aí? Temos as máquinas calculadoras, né? Vamos calcular. Vamos abrir Daniel para calcularmos. Daniel, que está aí, 9, 21, para calcularmos os números que lá estão no quadro. Daniel 9, 21. 21 a 22, depois pula de 24. Diz assim: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. 22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. 24, pelo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia. E
e ungir o Santíssimo. Amém. 70 semanas. Agora vamos pegar o número 70. Vamos ver a mesma coisa em Levítico. Onde lemos? Levítico 25. Estamos só para explicar o número 70 e depois vamos passar no gráfico. Levítico 25, 8. Levítico 25, 8, isso. Levítico 25, 8. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira, essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. amém. Agora vamos agora aí no 4. No 4 aí. Aí está em Daniel 70 semanas. Aqui falamos, vamos contar 7 semanas. 7 vezes 7 que deve totalizar 49. Então vamos aí. Temos aí. Aqui é o 7, não é? 6 mais 1 é 7. Então se contarmos 7 mais 7, quanto? Mais 7. Mais 7. Mais 7. Mais 7, 42. Mais 7, 49. Então, multiplicamos 7 vezes 7. Então, esses anos que aqui estão, todos os anos que aqui estão, são os anos sabáticos. Então, eles trabalhavam aqui nesse espaço, quando chegava aqui era o ano sabático. E o ano que seguia depois desse ano era o que chamamos Pentecostes, que era o 50º ano. Então, aí que eles continuavam com a celebração do jubileu. Agora vamos ao outro quadro, o outro gráfico, para explicar as 70 semanas. Agora estamos no gráfico das 70 semanas. Entendemos então o número 7, que para Deus é importante, é o número da redenção, é o plano da, ou seja, é o número do plano da redenção. Aqui está o gráfico das 7 semanas. Aí é o início. As 70 semanas começou no ano 457. Isso antes de Cristo. Começou no ano 457 através do decreto do rei Pérsia Artaxerxes. E ali, o decreto foi emitido um ano antes. Como o tempo aqui era decrescente, então era crescente. Não, falei. Então, o tempo começou, o decreto foi em 458 e entrou em vigor no ano seguinte, que era BC, que era o ano 457. Então, aqui começou as 70 semanas que Daniel falava. E foi até o ano 34. Foi até o ano 34, terminou com esse ano 34 por causa da morte do Estevão. Vamos ver isso na Bíblia. Livro de Atos. Através da morte de Estevão, os fiéis saíram, estavam sendo perseguidos e começaram a pregar o Evangelho. Atos, acho que é 7 ou Atos. Atos 8, 1 a 4. Atos 8, 1 a 4. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e
e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Amém. Então, através da morte de Estevão, eles saíram, estavam sendo perseguidos, porque aí tudo acabou, era tudo complicado, e começaram a pregar o Evangelho. Então, durante essas 70 semanas, era proibido pregar o Evangelho fora do povo de Israel. Ou seja, durante as 70 semanas, o Evangelho era exclusivamente para o povo. Jesus teve apenas, praticamente duas ocasiões que ele tentou sair da linha. Isso está lá em Mateus 15, 22. Aquela mulher cananeia que veio ter com ele disse: o pão não é para os cães. Quando ele falou isso, pode ser meio grosseiro, né? Mas também estava a testar a sua fé. Mas em contrapartida, ele estava falando que era certo. Porque naquela época, das 70, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Amém? Então ele falou isso, a resposta de Jesus a isso era concedente às 70 semanas. Então era proibido pregar o Evangelho aos estrangeiros. Então o Evangelho era apenas para o povo de Israel. Então, nessas 70 semanas, tem uma semana que é muito importante para nós. Vamos voltar em Daniel. Não é que todas não são importantes, mas tem uma que é a mais importante para nós, que é a última semana, porque estamos nos últimos tempos. Então, Daniel, lá nós lemos primeiro Daniel 9, agora o 25, verso 25. Daniel 9, 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, Essa parte guarda bem. venha, Depois vamos. haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Tá bom. Agora vamos no quadro. Aí está desde, sabe, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62. Quando ele dá 7 mais 62? Quanto? 69. 69. Então, para 70, falta quanto? Uma semana. Então, está aqui. 69, o quadro. Então, já que falta uma semana para o último, então 34 menos 7, quanto? 27. Então, foi no ano 27 aqui, que é a última semana, onde foi o ano do batismo de Jesus e o início do seu ministério. Amém? Então, aí diz que desde a restauração para edificar Jerusalém até o ungido, Jesus, está falando até o ungido, ou seja, até o batismo dele. Então, vamos ver isso quando ele foi batizado. Mateus 3:16. Mateus 3:16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Amém. Então, essa passagem faz referência a ele. Então, quer dizer, desde o princípio até lá, até Cristo, não é? Vamos contar 69
né, mais 7 semanas. E aí diz no verso 26 de Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Amém. Amém. Agora, voltando lá no gráfico, vamos entender que faz sentido que nós temos aí. Desde aí que ele foi morto lá, até aqui, está acontecendo o quê? Guerras, desolação, os problemas, tudo isso está aqui no fim. Amém? Está aqui no fim. Agora, o ano do jubileu, o jubileu dá significado, tem um significado de alegria. Então, o ano do jubileu é o ano de celebração, um ano importante para o povo. Depois em casa, hoje leu 25 todo lá, Levítico 25, capítulo todo, para entender o que acontecia. Então, era o ano que o povo retomava a sua posse. Por exemplo, durante os 6 anos aí, durante os 6 anos de trabalho, de colheita, alguém não tem, o meu irmão não tem, eu posso emprestar para ele algo, e quando chegar nesse ano, no 7º ano, ele deve, não é um direito, mas ele deve, é uma obrigação, ele devolver o que é meu. Mesmo que eu vendi para ele, vamos ter que fazer as contas, como é que vai se pagar, se tenho que dar alguma coisa, mas ele tem que me devolver, eu tenho que ter de volta o que é meu. Então, o ano do jubileu é o ano de volta à sua terra, volta à sua posse. E Jesus voltará provavelmente no ano do jubileu. Por quê? Porque é o ano que nós voltaremos à nossa posse. Vamos ver em Gênesis, para ver isso, para não falar que eu estou inventando. Gênesis 3, que fala da posse. Gênesis 3, 22 a 24. Vamos ver o que o homem perdeu, o que ele tinha e perdeu. Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Desculpa, vê isso aqui. Não se deve que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Vamos lá, 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Amém? E agora entenderam? O homem se para cultivar. Quer dizer que haverá um dia que ele vai recuperar. O 24 agora. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Então, o homem foi impedido da árvore da vida, foi expulso. Deus o colocou a trabalhar, a cultivar. Por isso que eu falei que no ano do jubileu, ou seja, antes do ano do jubileu, eles trabalhavam durante 6 anos. É o ano do trabalho, quer dizer, tem que se dedicar. E no 7º ano, no 7º dia, tem o direito ao descanso. E nós temos o nosso descanso eterno. Então, o que nós éramos proibidos antes por causa do pecado, então nós temos agora o direito de tomar isso aqui, de ter de volta. Então vamos voltar à nossa posse. Ou seja, nós viemos daí e voltaremos daí. Aqui estamos como passageiros. Então, por isso que no ano do jubileu é que isso vai acontecer. E prova disso, para apoiar mais essa afirmação, em Israel já está a se construir o templo, reconstruir o templo. Então esse vai ser o último templo que a profecia dizia. Então o último templo, quando terminasse,
aí todos os israelitas que já estão a voltar, que estão em qualquer parte do mundo, precisam voltar. Precisam voltar. E já está sendo, é tipo um caminho de ferro, assim, tipo um trem que eles vão fazer, que vai ligar o aeroporto até o templo. Ou seja, todo mundo tem que ter um acesso direto e chegar até lá. Ferrovia. Isso, a ferrovia. Então, tudo isso está a demonstrar que estamos mesmo no fim. Porque quando todos os israelitas se reunirem no seu país, por isso que Israel até agora é o único país no mundo que não dá nacionalidade. Por mais que você case com um israelita, você não vai ter nacionalidade. Eles podem te dar residência, outras coisas, mas ganhar nacionalidade, você pode morar 30 anos aí, você nunca vai ser considerado um judeu. Porque eles são a nação excluída, quer dizer, a nação escolhida, a nacionalidade é só para eles. Então, esse povo todo, quando se reunir, voltar lá na sua terra, tomar as suas posses, então vai ser o fim. Então, vamos voltar agora lá, em Levítico, onde lemos no verso 8, vamos ler o 9. Essa posse da volta deles, eles vão retomar todas aquelas áreas que eram das 12 tribos? Isso. Sério? Isso, também vamos ler essa passagem aqui. Cada um vai voltar na sua tribo, na sua terra. Vai virar um negócio ali. Porque a área é grande. Levítico 25. Lemos o 8, agora o 9. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Amém. Agora o gráfico, o primeiro. Aí diz que no 10º dia do mês, do 7º mês, não é? Toquem a trombeta. Toquem a trombeta. No 10º dia do 7º mês. O qual? Aí vai aparecer. Aí. Então, no 10º dia, vamos tocar a trombeta. Então, aqui já é o ano do jubileu. Então, aí, no ano do jubileu, todo mundo vai se reunir com a família, todo mundo vai voltar à sua casa, vai devolver. E tinha algo que era o direito do resgate. O direito do resgate era apenas assim, ou seja, tinha a condição. A condição deve ser parente ou irmão da pessoa que está em dívida. Sem isso, não pode ser amigo. Por exemplo, durante os 6 anos que estava a trabalhar, você não tinha nada, eu te emprestei. E agora você chega no ano sabático, eu estou a precisar. Você fala, não, agora não tenho dinheiro, não tenho isso. Aí a pessoa, ou se você tem um irmão, um parente que tem isso que eu estou a precisar, então ele pode devolver a tua conta. Mas se você não tiver um irmão ou um parente, você tem que ficar aí, não pode ser um amigo, tem que trabalhar mais. Eles têm um ano que dá, você tem que trabalhar mais como escravo daquela pessoa. Já você não tem dinheiro para devolver, então você vai ser o meu escravo. Vai trabalhar, um exemplo, vamos fazer tipo cálculo, por exemplo, 6 anos ou 5 anos, você tem que trabalhar aproximadamente até o outro 7º ano de novo. Aí você vai ser liberado da sua dívida. Então era difícil. Por isso, em João, vamos agora ver essa lei do resgate. João 1, João capítulo 1. João capítulo 1. Pode ser o primeiro, verso primeiro. Primeira carta de João. Não, João. Evangelho. Isso, Evangelho de João. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. 2. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora, hoje, o 14 já, para não ler tudo, 14.
Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, Amém. cheio de graça e de verdade. Amém. Olha só, ele se fez carne. Agora vamos voltar um pouco naquilo que eu disse, que tinha o direito do resgate, mas apenas para o irmão ou parente. Agora, o irmão é alguém que é semelhante à pessoa. Por isso que Deus se fez carne, para ser semelhante ao homem, para resgatar o homem. Entendemos? Porque o homem era escravo do pecado. Por isso que a Bíblia diz, enquanto que estamos debaixo da lei, somos escravos do pecado. Então o homem, como dependia da lei, não tem o dinheiro, não tem como pagar. Então o diabo fala, vem, você é meu escravo agora, trabalhe para pagar dinheiro. Então Cristo, com o direito do resgate, é apenas para alguém que é irmão, que é semelhante. Então ele, como espírito, é homem, é Deus, e esse é carne. Então ele tem que se fazer como essa pessoa para ter o direito de salvar. De chegar e falar, eu sou como ele. Por isso ele tem que derramar sangue, que era o preço que estava a ser, que estavam precisando para pagar. Amém? Então, aí está, que nós lemos no verso 9, né, que lemos do Levítico, que lemos no verso 9. Aí estava dizendo assim, que, então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. E lá no gráfico tem a trombeta, não sei se vocês viram. Tem, vocês viram, né? Agora vamos explicar. A trombeta que está aí diz que no 10º dia, né, do 10º mês, vocês devem soar a trombeta. Mas como assim no 10º dia do 10º mês? Será que é dia 10 de julho? Não. Em Israel, os meses não eram como os nossos. Nosso mês, né, o 7º é julho. Mas em Israel não era assim. Em Israel tinha os meses lunares e solares. Então eles contavam um mês quando a lua vai nascer, quando sai aquela, como é que chama aquele meio círculo assim da lua? Minguante. Conseguem como? Lua minguante. Obrigado, isso aí. Aí eles veem que começou o mês. E eles conseguiram dar conta do primeiro mês do ano através da ceifa. Quando vê que a terra está a gerar cevada, aí eles conseguem notar que esse é o primeiro mês. Então, em Israel tinha 12 a 13 meses. Eles não tinham como nós, que é 12 meses, janeiro a dezembro. Até hoje eles continuam com esse calendário. Tem o isso calendário aí. deles até hoje. De 12 a 13 meses. Então, o primeiro mês, que nós chamamos janeiro, eles não é janeiro. Eles, o primeiro mês, varia. Então, o primeiro mês para ele varia de março a abril. Não tem tipo data fixa. Um exemplo, julho é sempre julho, exemplo 7º. Nunca o julho vai ser o 8º mês, não. Então, eles variam. Talvez caia março ou abril, que era chamado Nissan. Tisri. Nissan é o primeiro mês, que é janeiro. Então, o 7º mês, que eu falar, desculpa, o 7º mês, que estamos a falar, sempre cai entre o primeiro mês, que era abril, era isso, o Nissan, março, abril. E o 7º mês, que era o Tisri, aí calhava entre setembro e outubro. Vou fazer de novo. O primeiro mês é chamado Nissan, calhava entre março e abril. E o 7º mês que nós estamos a falar, calhava entre setembro a outubro. E chama-se Tisri. Então, quando chega no último mês, por exemplo, se no primeiro mês eles veem que não saiu a cevada, então eles entendem que esse ano vai ser o ano segundo Adar. Amém? Segundo Adar, ou seja, era dado de 3 em 3 anos. Era para compensar o outro ano, porque eles faziam os meses de 29 a 30 dias. Então, para compensar o outro ano, para estar completo, então eles tinham o segundo Adar.
quer dizer, o último mês que nós chamamos de dezembro, deles é Adar. E quando vem o 13º mês, aí é chamado segundo Adar. Então, quando se fala no 10º dia do 6º mês, está se falando no 10º dia 10 de setembro ou outubro, vocês vão soar a trombeta. E essa trombeta aí é uma das trombetas de lá do Apocalipse. Mas vamos descobrir, ou seja, é de tarefa. Amém? Amém. Essa trombeta do jubileu refere-se a uma das trombetas de lá do Apocalipse. Então, ali eles soam. Mas é impossível, por exemplo, estava aqui em São Paulo é grande. É impossível alguém soar a trombeta aqui e lá em Campinas a pessoa ouvir. Então, aquilo era quando os levitas, os homens vão estar levantados. Quando eles tocavam, por exemplo, daqui dessa rua, a outra rua vai ouvir, vai tocar. A outra rua vai tocar, vai indo assim, rua, bairro, município, vai indo a cidade e se espalhando para todo mundo ouvir. E quando todo mundo ouvir, quer dizer, você tem que deixar tudo que você está fazendo. Todo o trabalho que você está fazendo tem que deixar, tem que entender que é o ano sabático. Tem que já, se você tem uma terra, um terreno, vai já lá, vê se tem alguém que ocupou, pega já. Vai, é o ano que todo mundo fica assim. E depois vão se reunir, porque é o ano do jubileu. Amém? Então, esse ano do jubileu, Cristo também falou desse ano, só que as pessoas não prestaram atenção nele. Vamos ver isso em Lucas. Lucas 4, verso Lucas 4, Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora vai lá, o 20, então o que ele disse? Vai lá, o 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. 21. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Agora volta lá no 4, para vermos. Disse: hoje se cumpriu o quê? As escrituras. E o que nós vimos é que nesse ano ele disse que para proclamar, não é, liberdade aos presos, aos cativos. E o que acontecia lá no ano do jubileu? Era para libertar os presos. Quer dizer, no ano do jubileu é um ano de alegria. Se alguém está preso, vai lá, paga o resgate, ele sai. É um ano que não pode ter preso, não pode ter escravo, é um ano que todo mundo está livre. Então, o outro quadro da 70 semana. Então, ali ele já estava a proclamar o ano do jubileu, sem o povo saber. O povo estava na ignorância e não sabe que ele já pagou o preço. Então, aí, Jesus já pagou na última semana. E lá em Mateus 24, já lemos tudo, já conhecemos que nos últimos dias vai ter guerras, rumores de guerra, fome, tudo isso. É o que está acontecendo. Amém? E agora,
tempo é pouco, mas vamos resumir as coisas, amém? Cada tempo, senão vamos chegar aqui às 10 horas da noite, amém? Então, o ano do jubileu estava sendo celebrado de 49 a 49 anos. De 49 a 49 era celebrado o ano do jubileu. E vamos ler Mateus 1,17. Mateus 1,17. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão e Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Ok. Agora, o mesmo Mateus 24, vamos ver sobre a geração. Aí teve 14, 14, 14. Agora, o Mateus 24, verso. Deixa eu ver. Acho que é 34. Isso. Verso 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Amém? Então, tudo isso vai indicar que estamos no fim. Essa geração já não vai passar. Aí diz, passou 14, 14, 14, várias. Mas daí para cá, de Cristo para cá, nós teremos que falamos, há 2000 anos ele morreu. Então, depois dele para cá, já não vai passar. Por quê? Falando no número de 777, nós já estamos isso chama-se no 7º milênio. Milênio é 1000 anos, não é? 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então, de Jesus para cá foram 2000 anos, 2 milênios. Então, do ano 2000 para cá, 2001, 2000, então já estamos no último milênio, que é o último milênio, que é de 1000 anos mais. Mas esse milênio não vai passar. Então, de 2000 para frente, estamos no último, estamos no 7º dia. Então, por isso que eu falei que o número 7 é o ciclo, ou seja, é o número da redenção, não é? De Cristo. Agora, vamos lá, como saber os anos do jubileu em nossos dias? Ou seja, como calcular o tempo que nós estamos? Essa é, acho que é uma das perguntas que estamos bem, assim, prontos para saber em que tempo estamos, né? Vamos lá, tudo é no quadro, tá? Tudo que eu vou falar está na Bíblia, está no quadro. 14, 21, 28, 35, 42, 49. Então, como eu vou saber o tempo que nós estamos? Ou seja, o último jubileu e o próximo jubileu no nosso tempo. Temos as calculadoras, né? Vamos lá. Sabe, lá nós temos que em Daniel 9, 25, que diz assim: contarás 62 mais 7, lembra, né? Ele falou 62, mas está no outro quadro, no outro gráfico. 62 mais 7 dá 69. Então, para completar os 70 anos, mais quantos anos? Mais 7 anos. Não falamos que 7 anos é uma semana, então 70 semanas é 62 mais 7, 69. Vamos fazer 69 mais 7. Quanto que dá? 76. Agora, o jubileu é de 49 a 49. Então vamos pegar 76, que é tipo fechar, porque o 69 é menos 1. Aí mais 1 fecha. Aí agora vamos 76 mais 49, 40 vezes. Então, para evitar isso, tem um cálculo mais fácil. Vamos fazer 49 vezes 40. 49 vezes 40. Quanto que deu? 1960. Ok. Aí pega esse valor, soma com 27, que é o ano que Cristo foi batizado.
1960 mais 27. Quanto que dá? 1987. Isso. Então, em 1986 foi provavelmente o último jubileu do povo de Israel. E agora, para chegar até a nossa data de hoje, é sempre aumentar 49, então faz mais 49. Para chegar aproximadamente a nossos dias. 2033. 36, né? Então, provavelmente que 2036 seja outro jubileu. E talvez o último, não estou afirmando, talvez o último jubileu vai ser nessa época aí, né? 2036. Eu também não sei, mas pode ser esse aí da volta de Cristo. Mas eu não estou afirmando. Não sei se estão entendendo. Só estou a dizer as provisões do jubileu. Então, porque ele disse que virá, ou seja, as escrituras dizem que ele virá no jubileu, porque é ali que vai ser liberto os cativos. E por quê? Quando ele virá no jubileu, é que todo mundo vai voltar à sua posse. Até os mortos vão voltar. Então, provavelmente nesse ano, 2036, se ele não vier, vamos aumentar mais uns 49. Vai ser mais 2080 e pouco. Eu não sei. Ninguém sabe o dia que ele vai, mas pode ser nessa próxima ou nesse próximo jubileu que ele virá. Porque do jeito que as coisas vão, já não há nada que não se cumpriu. Tudo já se cumpriu, o que ele disse que ia acontecer. Então não tem mais nada que ainda falta, que ainda sobra. Tudo já aconteceu. Agora, voltando lá na trombeta, para explicarmos, já vamos encerrar. Da trombeta. Aí temos a trombeta, que é a última coisa. Quando todo mundo vai ouvir, vai voltar, vai ficar assim no mundo. E a Bíblia também fala disso. Vamos ler em 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? E no jubileus, lembram? Aí, quando eu disse que quando a trombeta soar, todo mundo vai estar liberto, todo mundo, quer dizer, aquilo vai gerar um tumulto, que a pessoa quer voltar na sua terra, a pessoa, então isso vai acontecer. Então, quando a trombeta soar, primeiro são os mortos que vão ressuscitar. Os vivos que estarão ainda vão ficar. Quando os mortos vão ressuscitar, vão se juntar com os vivos e junto subir. Porque todo mundo vai ter um corpo diferente. Vamos mais ver outro que fala da trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16. Que fala da trombeta de Deus, não dos anjos. Depois eu vou explicar a trombeta de Deus e dos anjos. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta de Deus. Aí agora vem a pergunta. Temos em Apocalipse fala de 7 trombetas, não é? Conhecemos. Mas será que a sétima é a última? A sétima trombeta é a última. Pela ordem, sim. Pela ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 7 é a última. Pela ordem, sim. Mas fora da ordem, não é a última. Vamos ver qual que é a última. O Apocalipse 10. Que será, lembra o que nós temos em 1 Tessalonicenses 4,16, que fala a trombeta de Deus, diferente do dos anjos. Agora vê essa trombeta de Deus dele. Apocalipse, que vai ser um anjo diferente, uma pessoa diferente a tocar. 10, verso 1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem
e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. 2. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Ok. Vamos explicar paulatinamente essa passagem. Aí diz que viu um anjo forte que descia do céu. Os outros anjos que passaram, a Bíblia não falou assim, desse jeito. Um anjo forte que desceu do céu, vê as características. Vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Quem é? Jesus. E tinha na mão um livrinho. Então já dá a diferença de todos os anjos. Aí em 1 Tessalonicenses temos a trombeta de Deus, que é a única trombeta que os mortos vão ressuscitar. Então é diferente. Aí agora diz que tinha o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Está simbolizado dois povos. A terra está simbolizando o povo de Israel, de origem de lá, e o mar somos nós, o povo, que automaticamente também somos israelitas em espírito. 3. E deu um sol, um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: segue o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou-se a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Agora presta atenção no 7º versículo. Na leitura, presta atenção no que diz. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Aí entendemos, quer dizer, antes do 7º anjo tocar, quando ele estiver para tocar, aí vai acontecer tudo que ele anunciou aos seus profetas. Ou seja, aí quando ele estará para tocar, tudo vai acontecer. O arrebatamento. Amém? Então isso nos leva a entender que a última trombeta, na verdade, na ordem é o 7º, mas no plano de Deus é quando o próprio Cristo que virá com o livro, porque é o único anjo que a Bíblia fala que vai abrir um livro. Então ele que quando descer, ali antes do último fazer o seu trabalho, já vai acontecer tudo isso. Então o último só vai vir para estabelecer o reino dele na terra. Quer dizer, a última trombeta, a 7ª, só será para complementar, ou seja, para estabelecer o reino de Jesus como rei na terra, com os santos. Então, praticamente o 7º não tem muita relevância não, porque era só para completar. Então, esse anjo aqui é que vem concluir tudo. E agora falamos aí algo que é, com um rugido bravo. Vamos ler em João 5:35 ou 25. Evangelho de João, capítulo 5, verso 25. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Amém? Então tem a ver com aquele anjo. Quer dizer que os filhos vão ouvir a voz. É o único anjo que vai saltar, que vai falar aí, que vai estar aí. E quando ouvirem, vão ressuscitar. Agora Lucas 13:34. Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e
e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Amém? Aqui é o clamor de Jesus. Ou seja, os outros anjos que tocaram a trombeta, eles tinham a missão a missão deles era mais interessada ao povo de Israel. Por isso que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Então, esses anjos tinham mais a missão, exclusivamente para esse povo. Agora, ele mesmo com Cristo, com Deus, é que veio para todos. Por isso que é o único anjo que pensou, ou seja, que falou também do mar, que é nosso povo. Então, teve um pé direito no mar, e na terra e outro no mar. Então, por isso que ele diz Jerusalém, porque a missão, a vontade dele desde sempre é que o povo seja unido, esteja reunindo seus filhos com a galinha. Então, é isso. Então, Cristo vai tocar esta trombeta. Ou seja, quando vai tocar a sexta trombeta, é que o anjo vai aparecer. Porque o outro vem antes, vem em Apocalipse 8 e 10, e vem esse anjo, que é o Cristo. Então, quando tocar a sexta trombeta, aí esse anjo que é Jesus aparece para fazer essa obra. Então, vamos encerrar por aqui e voltamos lá no gráfico para encerrar. Vamos recapitular tudo e encerrar. Falamos sobre o ano sabático. Falamos que o ano sabático era o ano de celebração, de festa no povo de Israel. Era o ano que todo mundo celebrava, que era o liberto dos cativos, que não havia opressão, não havia morte, não havia nada. Então, esse ano era um ano consagrado a Deus. Embora que alguns faziam o contrário, porque aquele ano era apenas tipo para evangelizar, um exemplo. Evangelizar, quer dizer, era somente um ano para coisas, para o que é de Deus, o que é espiritual, ir ao templo, essas coisas, nada de trabalho. Mas infelizmente alguns faziam isso. Então é isso que a Bíblia diz, que no último dia, no Mateus 24, que fala como os dias de Noé. Quer dizer que vai ser naquele dia, muitos estarão ocupados na sua coisa, outros estarão a trabalhar, não quer saber que já chegou o tempo, porque naquele tempo quando você vai ouvir, não pode mais. Não pode mais. Mas infelizmente alguns estarão a trabalhar. Por isso que diz, estarão dois no campo, um será tomado, o outro vai ficar. Então quando a Bíblia fala de um abrir e fechar de olho, vai ser tipo. Por isso que a palavra arrebatamento, no hebraico, tem o significado de rapto. Aquele foi. Então o arrebatamento é assim, não tem tempo nem de negociar. Espera, aquilo vai acontecer assim. Então naquele tempo, naquele dia vai acontecer catástrofe que nunca houve no mundo. Morte que nunca houve no mundo. Essa família aqui chora, essa casa chora, essa casa chora, essa casa... o fulano desde que foi desapareceu. O fulano vai ser assim. Vai ser o arrebatamento. O arrebatamento vai ter o oculto e o outro que vai ser visto. Ou seja, o outro arrebatamento, o segundo arrebatamento, Cristo virá sobre o Monte das Oliveiras, lá onde ele foi, subiu, é lá onde ele vai voltar. Mas só que dessa vez ele virá com um poder diferente, porque ele veio como um cordeiro. Dominaram sobre ele, bateram nele, chicotearam, mas dessa vez ele virá como um rei. E como rei ele virá com um poder que até onde ele vai pisar, não vai aguentar, não vai suportar. Vai fazer tipo um terremoto, vai abrir até o chão, até lá. E lá é onde todo o povo vai poder ver ele. Porque lá no Monte das Oliveiras, apenas os discípulos é que viram ele. Agora, na sua volta, vai dar acesso para todo mundo ver ele. Mas isso é apenas para os que vão ficar para o segundo arrebatamento. Mas agora será diferente. Será agora diferente. Ou seja, se você não amadureceu antes, você vai amadurecer com os produtos químicos. Ou seja, se você não chegou ao seu tempo, agora você vai amadurecer a força. Quando estava sendo pregado, você não ouviu, agora vai ser pregado a força. Ou seja, vai ser salvo a força.
E ali que vai entrar o terceiro evangelho. Nós temos 3 evangelhos: o evangelho do reino da graça e do evangelho do reino. Evangelho eterno. Então o evangelho eterno vai ser o último, que vai ser pregado por um anjo, que vai passar e pregar. Se você ouviu, se você não ouviu, você que sabe. Se você vai achar que continua, você que sabe. Já não vai ser um pastor, alguém a pregar, não. Vai ser um anjo. Então o evangelho eterno. Então, irmãos, o que eu posso dizer é nos prepararmos. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele nos deu a capacidade de saber a época, o tempo. Então, não é só tipo ficar esperando, Jesus vai vir em 2036. Não, não é isso. Mas a questão é mesmo estar sempre pronto todos os dias. Pode ser também que vai vir antes desse dia, também pode ser depois dessa data, ninguém sabe. Isso é um estudo que é probabilidade. Então, vamos nos preparar espiritualmente tudo, porque Ele já não está sentado, mas Ele está a caminho. E Ele vai chegar. Ele diz: será que ainda existirá a fé na terra? Porque do jeito que as coisas estão indo, está sendo muito difícil. Parece brincadeira, mas estamos entrando na tecnologia sem saber. Estamos entrando nas coisas do mundo sem saber. O iPhone 14 é um sistema. Você não tem um chip físico. O chip é digital. Quer dizer, ele não tem nenhum espaço para entrar o chip, não tem nada, tudo é fechado desse lado. Querendo, nós estamos a entrar nesse sistema. E uma vez eu acho que eu já falei, né, sobre o Vaticano lá em Roma. Se vocês prestarem bem atenção, aquele, como eu chamo, catedral ou basileia, uma coisa assim, tem um símbolo, tem um sinal lá bem no centro. Basílica de São Pedro. Isso, obrigado. Tem um sinal lá bem no centro, bem codificado. Aquilo tem que ser um especialista para descodificar isso aí. Aí tem um símbolo de uma serpente. Quizás simbolizar a serpente lá no jardim. Então está lá bem na frente, na entrada. Então, sem querer, sem saber, as pessoas não estão sabendo. Então, isso está lá bem estampado. E no chapéu que o Papa usa, no chapéu, tem umas letras aqui em, como é que chama esse nome? Em latim, Viticalis Filis Dei, que é substituto do Filho de Deus. É codificado. Então, se não prestar atenção, não saber, automaticamente não vai saber. E pelos estudos, isso não vai falar da Bíblia, é um estudo. Pelos estudos, esse Papa é o último Papa. Pelos estudos, não vai falar da Bíblia, é um estudo. Então, esse Papa é o último Papa, ou seja, não vai ter o outro. Então, é bem provável que tudo acabe mesmo com ele. Então, tudo isso indica que estamos no fim mesmo. Do fim. Já não vai ter a terceira guerra, não. Vai ser já o fim. Isso eu estou a dizer, né? Não é a Bíblia, não. Mas é impossível que haja a terceira guerra. O que vai existir já é o fim. Já não vai ter a terceira. Pode ter rumores assim mesmo, diabo quente mesmo. Mas ter a terceira guerra do jeito que foi a mundial, difícil. O que vai acontecer é o fim mesmo. Então, vamos nos preparar o nosso coração, porque ele disse em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que ele precisa, do coração, porque Deus tem tudo, o centro de tudo. Para você aceitar Deus é o coração, negar também o coração. Então, é bem provável que em 2036 aconteça o próximo jubileu. Então, nós vamos estar prontos, porque não sabemos a hora nem o dia, mas Ele nos está alertando com as coisas que estão acontecendo, porque Ele diz: até a natureza não nos ensina. É uma coisa que nós já estamos a ver e não queremos aprender. Então, a natureza já deve nos ensinar aonde estamos. Então, já sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde possivelmente iremos. Então, vamos nos preparar. Porque, se Deus permitir, consoante esses estudos, vamos falar sobre os 7 anjos. Os 7 anjos, vai ter um anjo aí
quando ele soar a trombeta, ele vai liberar os espíritos, os demônios que estavam guardados, aqueles demônios nunca vimos, nunca foi expulso aqueles demônios, estão lá guardados. Deus é bom, porque se ele abrisse aqueles demônios, é complicado. Só com esses que já lutamos aqui, demônio da finança, demônio do que, agora aqueles demônios quando saírem, e aqueles demônios vão sair, quer dizer, eles quando saem, eles quando vão ser soltos, é só para atacar. Eles quando vão vir, todo aquele que não tiver a marca de Cristo, o sangue ele vai embora. Então, vamos fazer de tudo para participar do primeiro arrebatamento. Você vai ficar descansado. Desaparece, foi. A grande tribulação ela começa após o arrebatamento. Mas isso aí, após tem duas tendências aí, né? isso aí Tem o pós e tem os antes, né? Isso. Então, pode ser após ou antes. Mas o que nós queremos é não ver isso. O melhor é você viver A coisa é subir no arrebatamento. isso, não participar. Você participar é pior. Então, vamos passar, ou seja, vai ter dificuldade. 3 anos e meio, a tribulação vai ser de 3 anos e meio, 3 anos e meio. Por isso que eu falei que o número 7 é muito sagrado. Deus sempre usa 7, 7, 7. Quer dizer, 7 anos da tribulação. 7 anos do trabalho. Ou seja, 7 anos para o jubileu, o ano sabático. Então, o ano 777. Então, vamos nos preparar, porque o outro anjo, quando vier, ele vai separar a terra. Quer dizer, ele vai começar a dirigir outro mar, terra, ele vai o rio. Então, agora, imagina as pessoas que estão a morar lá, ou estão a viver lá, o que vai ser? Então, vai ser catástrofe. E naquele dia, a morte não vai existir. Você pode ser jogado para ele, pum, você não está morto. Você pode pegar faca. Aqui a morte vai acontecer. Até a morte está fugindo, imagina só, porque é fim dele. Até, quer dizer, vai ter um fim até para a morte, não é que não tem como te matar. Não, ele fica aí, não quero. Então, para encerrar isso aí, vamos nos preparar, vamos amar a Deus, vem à igreja, porque é a casa onde ele habita, onde ele mora, onde ele quer estar com a gente. Porque aqui ele nos transmite o que ele tem para nós. Porque se for o contrário, né, temos o nosso o galardão. E é complicado, nós participamos, vamos à igreja e no final não entrar. Amém? Vamos procurar isso. Ou seja, vamos evitar isso, desculpa. Participar da igreja e no final não entrar. Vamos evitar isso. Amém? Fique de pé. Algumas coisas não falamos em detalhe por causa do tempo, trabalhamos com o tempo, mas numa outra oportunidade falaremos. Amém. Não sei, talvez nessa quinta ou na outra, vamos falar sobre os 7 anjos e explicar de forma detalhada o significado de cada ato que eles fazem e ver algumas correspondências na Bíblia. Então, que Deus seja louvado por tudo, temos falado, nos ensinado. Senhor, te agradecemos por termos falado. Obrigado pela tua palavra, tua presença. Senhor, não permita que o inimigo roube o que nós aprendemos. Senhor, capacite cada um de nós, porque a tua palavra diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Pai, nós viemos à busca do conhecimento para conhecer mais de ti. Seja louvado, seja glorificado. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há um versículo que, isso é para em casa, para meditar em casa. Só vamos ver isso aqui rápido. Salmos 25. Em casa você pode meditar. Salmos 25. Salmos 25. Verso 4. Não sei se como é que está a versão aí. Verso 4. Tá no 4. Os teus caminhos, me ensina-me as tuas veredas. Na minha cara, mostra os teus caminhos para que eu os conheça bem.
Davi está falando é profundo, irmãos. Ele diz, mostra-me para que eu os conheça bem. Quer dizer que ele conhece, mas ele quer conhecer melhor, bem, amém? Então leve isso para casa. Nós já conhecemos Deus, amamos Deus, Amém. mas faz isso mais. Mostra para que eu conheça bem. Talvez tenha uma falha que eu não conheço, talvez tenha um caminho, tenha uma curva. Então mostra nos teus caminhos para que eu os conheça bem. Então em casa leia isso, Salmos 25:4. Talvez o capítulo todo é muito